Imagine a seguinte situação: 15 dias antes da campanha, ou melhor, antes da eleição, 20 dias antes da eleição. No sistema nosso, como o cidadão vota em candidato, não vota em partido, e muitos têm orgulho disso, eu voto em pessoas, não voto em partidos, são os candidatos a deputado que fazem e administram sua campanha. Não é o partido que administra a campanha. Quem administra a campanha é o próprio candidato. O partido administra a campanha majoritária, do candidato a governador, presidente, governador e senador. O resto, cada um se vira. Mesmo porque a disputa numa eleição do nosso sistema é uma disputa entre os deputados da mesma legenda. Porque quem ganha a eleição são os primeiros mais votados em relação ao número de vagas que o partido conquistou. Logo, quem pode me tirar das 10 vagas conquistadas pelo PMDB são os meus colegas, os outros não. Então a disputa é interna, a briga é interna. Pois bem, vamos admitir a seguinte hipótese: 30 dias antes da campanha, antes de terminar a eleição, chega o candidato, o administrador da campanha, e diz o seguinte: candidato, acabou o dinheiro, não temos mais recurso para combustível dos veículos que estão promovendo a campanha. Acabou. De duas uma. O candidato diz: bom, então encerrada a campanha. Resposta absolutamente absurda. A resposta correta é o seguinte: bota a gasolina e depois a gente dá um jeito. A questão é saber o seguinte: qual é a relação entre necessidade e proibição? Todos os exemplos que eu conheço, a necessidade derruba a proibição. Não adianta se proibir se necessário for. Vejam os estudos que se fazem em relação à campanha eleitoral no Brasil, sempre é pelo lado da receita dos financiamentos, da receita para financiar. As disputas sobre as necessidades decorrentes, evidente, do modelo eleitoral nosso, não são disputadas, são também proibições. Proíbe-se o banner, proíbe-se isso, proíbe-se aquilo, mas não se discute a necessidade decorrente do modelo de fazer campanha eleitoral. Isso não interessa. Eu queria pôr nesse patamar, sobre essa discussão, necessidade e proibição, eu tenho absoluta convicção de que a proibição é derrubada e desprezada quando é necessário. E lembrem-se claramente, embora os discursos essencialistas possam me jogar na cara, o herói é aquele que não teve tempo de fugir. Ele fugiu para a porta errada, estava fechada, virou herói. Porque se a porta estava aberta, ele ia embora. E, evidentemente, nós fazemos uma mitologia, ou um mito do herói, quando o herói é exatamente aquele que virou e sofreu alguma penação dessa natureza. Agora, vejam, eu assisti aqui de manhã a discussão sobre a delação premiada, que tem outros nomes, colaboração premiada, enfim, aí começou a se discutir entre perdão e delação premiada. Arrependimento e delação premiada. Ou seja, de que isto estava envolvido com um determinado nível de arrependimento. Mas será que é isso mesmo? Ou a questão é outra? Nós temos o mal maior que autoriza concessões ao mal menor. Nós temos uma situação que leva
a lembrar que determinadas circunstâncias de fato levam a interpretações distintas. Vou tentar mais um exemplo. 1998, 99, lembrem-se que começou a se discutir no Supremo Tribunal Federal, e aí os penalistas adoraram isso, os nossos garantistas, o problema da árvore proibida, lembra-se do fruto da árvore proibida, etc, etc. Então, a investigação criminal que fosse ilícita, as provas produzidas eram ilícitas e não podiam autorizar a condenação. Naquele momento, não tinha lei ainda regulando a escuta telefônica, a interceptação telefônica. A legislação que era aplicada naquele momento era do Código das Telecomunicações, antigo. Aí o Supremo Tribunal entendeu de que a escuta telefônica, por não tinha lei, as escutas telefônicas então realizadas a partir da Constituição de 88 eram ilícitas e todos os resultados decorrentes dessa escuta telefônica eram ilícitos. Sessão da segunda turma. Relator de um habeas corpus originário do Rio Grande do Sul, em que, lembrem-se que a polícia, o Supremo começou a decidir daquela forma, todas as situações que eram postas. A partir de então, a polícia não falou mais que era escuta telefônica, informação anônima. Lógico. Qual é a origem da informação anônima? Era a escuta que tinham feito mesmo, só que tiravam fora do processo. Ou não é assim? Por quê? Porque a regra que estava prevista nisto é que o resultado do ilícito autorizava a prática do ilícito. Porque era a combate ao crime organizado, combate à corrupção, ou melhor, ao tráfico de drogas. E naquele momento, naquele caso concreto, relator Carlos Mário Veloso, que ele tinha lançado essa história, e estava um negócio, e aí não precisava de expressão inglesa, porque quando você quer sofisticar alguma coisa, você tem que usar expressões não portuguesas. Antigamente era o latim. O latim era o grande instrumento linguístico para nós, a gente mostrar a autoridade daquilo. Agora não, agora é o inglês. O francês foi abandonado, agora é o inglês. A gente bota uma palavra inglesa, como é que é? Fruit of Poison Tree. Aquele negócio era uma coisa que cheirava a versos do Cole Porter. Bem, mas não é verdade? Não é verdade? Não parece uma música do Cole Porter? Bem, observem bem. O Veloso, aquilo tinha ocorrido o seguinte: tinha havido uma escuta telefônica ilícita, etc. E tinha se identificado um local que ia fazer uma entrega, e a polícia, nesse local, apanhou lá 20 quilos de pasta de coca, oriundas do Peru, antes do refino, e 10 quilos de cocaína pura. 2 Kalashnikov e munições. Aí ele relata e diz: olha, a escuta telefônica é ilícita, o pleno do tribunal já decidiu nesse sentido, a contaminação das provas, etc. e tal, e eu, portanto, concedo o habeas corpus, e fez um relatório rápido, concedo o habeas corpus nos termos da decisão já assentada do Supremo. Aí eu disse o seguinte: isso tudo bem, mas tem que ser feita uma complementação. Se tudo é viciado e nulo, temos que devolver a cocaína para os bandidos. Carimba-se, Supremo Tribunal, coca lícita, porque captada de forma ilícita. Imaginem vocês, eu dizia lá naquele momento, se nós não estivéssemos tratando de cocaína, estávamos tratando de sequestro de uma criança de 3 anos, temos que devolver a criança. Porque a forma pelo qual ela foi localizada originária-se de uma formação ilícita. A polícia resolveu esse dilema porque aí desapareceram as escutas telefônicas e passou a haver a denúncia anônima. E aí resolveu-se esse problema. Mas naquele caso, então, recua o Supremo para dizer: não, pera um pouquinho.
Não é bem assim, a interpretação tem que ser outra. Quando você entra num buraco analítico, você escapa pela solução ad hoc. E a solução ad hoc foi: se a condenação fosse exclusivamente do conteúdo da escuta telefônica e não daquilo que se colheu efetivamente, assim, aí nós temos que conceder o habeas. Aí o tribunal voltou atrás e negou o habeas. Essa confusão toda que eu estou tentando levantar a vocês leva à análise que nós precisamos ter clareza de que, no caso da delação premiada, há uma negociação. A autoridade entende que o resultado eventualmente obtido pela delação é mais importante que a penação do delator pelos ilícitos cometidos. Esse é o ponto. Não tem nada que ver com perdão. E não pensa não que o delator está pensando no perdão. O delator está pensando que tem que reduzir a pena. Vão me deixar sozinho. E vejam bem, os advogados de defesa, o Roberto sabe disso, os advogados de defesa são contra a delação premiada, alguns deles. Agora vem cá. Eu sou advogado em alguns casos desse tipo, não no penal, mas numa visão macro do assunto, etc. E aí surgiu o seguinte dilema. O advogado da empresa que estava advogando para o réu, que estava preso, esse advogado disse que não participava e não instruía nenhuma delação premiada. Que aquilo era um absurdo, ele era contra, essencialmente contra, que era contra os seus princípios, etc. Aí eu fiz a seguinte pergunta: me diz uma coisa, qual é a pena mínima que tu vai conseguir para o réu? Qual é a pena que tu acha mínima, tendo em vista as provas existentes, etc. Ele vai ser condenado a 18 anos. 18 anos, regime fechado dá quanto tempo? Dá X tempo. Você acha que você que pode decidir se ele deve ou não fazer a delação, ou é o próprio sujeito que deve decidir? Quem é que vai pagar o preço? Se isso fosse uma tese de mestrado, em que a banca fosse o Celso, tudo bem, eu vou perder, aí eu sofro as consequências. Mas não, eu estou decidindo sobre consequências que os outros vão ter aplicando as minhas regras. Bem, ora, se a delação premiada, ou melhor, se a confissão ou delação premiada é autorizada pela lei, tendo em vista os resultados da delação, que seria a debelação de uma organização criminosa, etc., muito mais ampla que a própria condenação do indivíduo delator, este resultado da delação é um resultado, aspas, benéfico para a sociedade. Ora, se isso é verdade, os meios para obter a delação legitimam a obtenção desse resultado? Lembre-se que depois de 11 de setembro, teve um professor americano que legitimava a tortura para obter a confissão da localização de uma bomba que poderia matar 500 pessoas. E que a única informação possível de localização desta bomba era esse personagem que estava preso. E ele dizia que, nestes casos, limites, está autorizada a tortura. Para os cristãos, há uma corrente antropológica que sustenta de que, quando o cidadão é torturado e confessa, a confissão salva a alma. Logo, a tortura se legitima porque eu estou contribuindo para a salvação da alma do indivíduo. Nós estamos num ambiente em que, de um lado, você verifica os efeitos destes procedimentos de delação. É evidente, Munaerta, que nesses primeiros momentos vai haver exageros, como está vendo. Mas é o preço que se paga pela mudança
de uma estrutura, porque, veja bem, o direito garantista nosso decorreu do ilícito individual e das garantias ao indivíduo. Quando você muda isto para que a vítima disso seja a sociedade, a regra do jogo muda. Acontece que o nosso discurso ainda ficou para trás. Ficou para um sistema processual penal que tratava do ilícito individual, mas não tratava do ilícito coletivo e organizado. Agora, qual é o limite que possamos ter para a obtenção, para o uso desses instrumentos e a obtenção de resultados desse instrumento? É o resultado autoriza, e aí voltamos àquela história de que os meios justificam os fins? O que nós precisamos ter é perplexidades. Assim nós vamos construir para frente. Eu vi alguns com muitas certezas. Muitas certezas. E eu lembro que Nietzsche já dizia isto. O pior para a mentira, ou melhor, o pior para a verdade, não são as mentiras, são as convicções. E o próprio Borges dizia que ele era rico de perplexidades e não de certezas. O que nós precisamos é que nós estamos caminhando para construir alguma coisa. Vai ter problemas. Alguém vai ser pisado por cima. Mas ninguém avança sem ter pisado por cima. É evidente de que ser pisado por cima são para os outros, não para nós. Porque no momento em que nós formos pisados por cima, aí você vem com a indignação absoluta. Por ora, nós vemos pela tolerância. Encerro informando o seguinte: em 1969, Rio Grande do Sul, meu pai era advogado do júri, eu advoguei muito no júri naquele período, mas no primeiro júri que eu fui, o meu pai diz o seguinte: na composição do tribunal do júri, se for indicado mulher para o tribunal do júri, ou alguém de origem alemã, rejeita sempre. Mas por quê? Porque as mulheres são solidárias à vítima e não solidárias ao réu. 1. E 2. Os alemães de origem alemã no Rio Grande não ouvem. Se está sendo processado é porque é culpado. E era eficaz a regra. Você pode dizer, não, mas não tem fundamento científico. Mas o problema não era ter fundamento científico, era saber se funcionava, e funcionava. Até que um desses personagens, que eu vou omitir o nome, que nós rejeitávamos sempre, um dia, o filho dele mata a nora. Mata a nora, ele nos procura para defendê-lo, defender o filho. E aí, cobramos, não podia deixar de fazer, cobramos a postura dele, que era sempre condenatória. E aí nós chegamos à conclusão seguinte: uma coisa é quando ocorre com os outros, outra coisa é quando o raio estoura nos nossos pés. Muda completamente a situação. Ou seja, essa tensão entre as nossas pretensões individuais e os nossos envolvimentos individuais com as soluções que a modernidade exige para um certo tipo de licitude, como é que a gente administra isso? Não adianta tentar buscar a pergunta tipicamente aristotélica: o que é corrupção? É a mesma coisa que os nossos processualistas quando perguntam o que é a coisa julgada. Isto tudo são instrumentos retóricos para legitimar determinado tipo de solução, que no futuro serão julgados por nós. Para a nossa geração será julgada se nós conseguimos ou não administrar essa situação atual. Eu vou fazer um arriscar alguma coisinha só para fechar. Vejam essa discussão que está posta aí em relação ao governo. Por que não aconteceu ou não se deu ainda uma solução que pudesse afastar, pergunta-se, a presidente Dilma? Todos fazem análise para que
ir para lá, etc. A solução via Tribunal Superior Eleitoral, que seria a anulação da chapa, interessa a quem? Em termos objetivos, não que queira isso, em termos de vontade. A quem interessa esta solução? Só ao senador Aécio Neves. Porque o governador Alckmin tem um problema. Ele não terá prazo para desincompatibilização, então teria que dizer que na eleição excepcional de 90 dias não se aplicava a regra geral da desincompatibilização. Mas interessa o governador Alckmin ser candidato em 2018 na sucessão de Aécio, ou Aécio vai ser o candidato à reeleição? Ora, se Aécio elege-se e poderá se eleger no recall, dificilmente o presidente Lula conseguiria sobreviver ao fato de estar tentando suceder aquela que indicou. Eleger-se Aécio era candidato à reeleição, sobraria Alckmin do Senado por São Paulo. Será que isso interessa a São Paulo? Hein, Celso? Será que o impeachment da presidente Dilma interessa ao PSDB de São Paulo? Porque aí Michel teria que assumir o governo e o PSDB teria que, de uma forma ou de outra, colaborar com esse governo até 2018 e, portanto, não teria candidato efetivamente de oposição em 2018. Mas tem uma coisa também objetiva. O impeachment fortaleceria o PMDB de São Paulo e aí teríamos problema na eleição estadual de 2018. Ao presidente Lula interessa ser candidato da oposição em 2018? Lhe convém ser candidato da oposição em 2018? Ou ser candidato à sucessão da presidente Dilma no final do governo em 2018? Onde ele seria mais forte? Candidato à oposição a Michel, ou candidato à oposição a Aécio, ou candidato à sucessão de Dilma? Estou pondo essas coisas para lembrar o seguinte: o que nós precisamos é examinar nesse tipo de tema, inclusive de corrupção, é saber do que se trata. E nós temos uma dificuldade imensa de colocar na mesa as situações concretas do que se trata, porque recorremos sempre a determinados conceitos que pretendem ler o do que se trata. E aquilo que não se ajusta aos nossos conceitos vai para baixo da mesa. E, portanto, a elaboração do conceito está muito vinculado à minha necessidade de deixar A e B e C em cima da mesa e não colocar em cima da mesa D, F e G. E aí vem uma finalidade. A coisa mais difícil, pelo menos a experiência diz isso, Celso, é tratar com bem intencionado. Bem intencionado de boa fé é um desastre. O mal intencionado a gente sabe como é que faz. Esse a gente sabe lidar. Agora o bem intencionado. E aí vou repetir uma história do Nelson Rodrigues. Os idiotas perderam a modéstia. Obrigado. Muito obrigado, Jobim. Bom, claro, você fez uma apresentação instigante, voltada para o plano da prática, da sua prática, enfim, com os exemplos que certamente despertam uma porção de interrogações, não? E o seu recado foi bem claro, né? Como é que eu lido com isso? Você voltou ao tema da delação premiada, enfim, do seu valor, para que ela é feita. E, aliás, me lembrei de um texto, de um romance que se baseia em fatos reais, de Aldous Huxley, né? Chamado Os Demônios de Loudun, né? Em que um padre que atende a um convento de freiras lá em Loudun,
ele é acusado de ter trazido o demônio para todas as freiras, que enlouquecem. O Huxley fala, né? Na verdade, elas tiveram crise de histeria, mas naquela época elas estavam possessas do demônio. E na hora de condenar esse padre, que veementemente nega que ele fosse ele o agente para colocar o demônio nas mulheres, não? Surge uma dúvida. Porque, para dizer que era ele, resolve interrogar uma das endemoniadas. E ela vira testemunha contra ele. E nessa hora vem a dúvida. Mas se ela está endemoniada e o demônio sempre mente, será que a gente pode ouvir o testemunho dela? Isso aconteceu de fato na época de Richelieu e o homem foi condenado. Praça pública. Nossa, uma coisa terrível que acontece com ele. O romance é muito interessante. Mas esse é um caso prático, só que do século XVI, na época do Richelieu. Você trouxe casos práticos do século XXI e do nosso Brasil. Eu acho que vale a pena nós pensarmos nessa questão da nossa praxis e desse modo como, afinal, acaba sendo feita a política e como é que a questão da corrupção aparece aí dentro. Eu me lembrei um pouco do que eu falei ontem, não eu, o meu amigo Ingo, que mora em Madagascar, né? Eu falei, como é que eu lido com isso? Afinal, não, enfim, como é que eu pago os empregados se eles não são macacos com bananas? Eu preciso de dinheiro, como é que eu faço? É um pouquinho essa situação que você traz, e muito obrigado. Não?